Sem Notícias. Oferecimento Hotel Ibis Styles. Sua parada certa em São Mateus. Linhares Online. Conectividade e soluções. Olá, começa agora mais uma edição do Sem Notícias. Confira os destaques de hoje. Por conta da andada do caranguejo, Secretaria de Meio Ambiente fiscalizará restaurantes e pontos de venda. Carro cai em buraco no bairro Conceição. Chegou a hora de comprar o material escolar. Tiro de guerra de Linhares tem novo comandante. Essas e outras informações agora no Sem Notícias. Linhares se vê aqui. Vejam que curioso, um carro caiu dentro de um buraco no bairro Conceição. A vala é de uma obra do SAAI na localidade. Segundo informações do motorista, não havia sinalização no local, mas testemunhas disseram que o local estava bem sinalizado e com cones. Um trabalhador da autarquia estava no buraco, mas conseguiu sair antes do carro cair. A Polícia Militar de Trânsito esteve no local. O motorista sofreu apenas um pequeno corte. E um alerta: os casos de dengue no Espírito Santo têm preocupado as autoridades. O forte calor e as chuvas dos últimos dias são fatores consideráveis para a proliferação do mosquito. A Janaína não gosta nem de lembrar como se sentiu quando teve dengue. É difícil para ir no banheiro, é difícil para beber uma água, para você se levantar, se movimentar. É muito complicado, é horrível. A Maria dos Anjos, sempre ativa, se viu sem forças para atividades do cotidiano. Fiquei uma semana em casa, 4 dias mais ou menos, deitado, um sol de 40 graus e eu embaixo do edredom tremendo de frio. É uma coisa horrorosa, tá? Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, os casos de dengue aumentaram 37% em um ano. Em 2017, foram contabilizados 11.719 casos. No último ano, 16.043. Além do aumento em 37% dos casos de dengue confirmados no estado, o número de pessoas que morreram cresceu. Em 2017, foram 9 mortes. No último ano, 16 pessoas morreram por conta da doença. Vale ressaltar que o carro fumacê e a ação dos agentes nas casas representam 50% na hora de combater o mosquito. Com as melhores ações que o poder público possa vir a tomar com relação ao combate ao vetor, né, o uso do carro fumacê, que é muito solicitado pela população, isso a gente só pode controlar, isso tem estudos, que é apenas 50% da diminuição do número de mosquitos com essas medidas, com controle químico, né? Os outros 50% ficam a cargo da população, como você bem disse. A Secretaria, ela recomenda que a população faça, inclusive é uma campanha do próprio Ministério da Saúde, né, que faça o checklist semanal nas suas residências. Escolha um dia da semana, de preferência a campanha do Ministério da Saúde fala no sábado, né, que é um dia que as pessoas estão mais em casa, que estão menos atarefadas do seu dia a dia, para que elimine os depósitos, faça as vistorias, saber se tem vasos de planta, eliminar a questão dos pratinhos dos vasos de planta, as calhas, fazer a limpeza das calhas, que é um depósito preferencial aqui no estado do Espírito Santo, né? A questão do acúmulo de folhas nas calhas, que acumula água e leva à deposição de ovos de mosquitos. A gente tem dentro das próprias residências também a questão dos ralos, a questão dos vasos sanitários, das pessoas que estão viajando, principalmente nesse período agora de férias, né? As pessoas se afastam de suas residências, e então que tomem esse cuidado de fechar bem os vasos sanitários. Tomando esses cuidados, a gente tem a tendência de ter um período epidêmico mais tranquilo e, com isso, um ano de 2019 também. A Janaína, que possui plantas em casa, faz questão de sempre deixar tudo limpo e seco. Na minha casa a gente sempre foi bem atento, assim, mas infelizmente você não pode estar vigiando a casa do outro, né? Porque a gente espera que todo mundo tenha esse cuidado, tenha esse carinho. Na minha casa a gente tem um monte de planta, mas a gente tem esse cuidado. Tem que ter, não pode faltar, você não tem que pensar só em você. Não vamos ser egoístas nesse momento, a gente não tem que ser egoísta em momento nenhum, tem que pensar no outro também, no seu vizinho. A Maria dos Anjos, além de cuidar do jardim, já percebeu nas ruas que falta mais consciência do próximo na hora de combater o mosquito da dengue. Muitas tampinhas de garrafa, copinho
copinho de café, copo descartável mesmo amassado, mas com água, entendeu? Uma coisa, eu fico assustada com o descaso do povo, tá? Com a despreocupação do povo. E os agentes de endemias da Prefeitura de Linhares realizarão ações de combate ao mosquito da dengue em Pontal do Ipiranga. A ação vai acontecer entre os dias 9 e 11 de janeiro e é importante que os turistas e moradores estejam em casa para facilitar a entrada dos agentes de endemias. O período chuvoso e as altas temperaturas são ambientes perfeitos para a proliferação do mosquito. Outro ponto que requer atenção são os quintais. É preciso recolher tudo o que pode servir de criadouro do mosquito, não deixar lixo exposto ou resto de material de construção nos quintais. Enfatizando que a coleta de lixo é constante durante todo o ano. Confira agora como fica o tempo para esta quarta-feira. A quarta-feira será de sol entre nuvens sem chuva. Linhares com mínima de 20 e máxima de 28 graus. Colatina mínima de 22, máxima de 30. Já em São Mateus, mínima de 21 e a máxima pode chegar a 29 graus. Vitória com mínima de 19, máxima de 31 graus. Agora vamos conferir a coluna Economia e Negócios com ele, Abel Fiorotti. Olá, amigos da coluna Economia e Negócios, consultor Abel Fiorotti, aqui direto dos Estados Unidos. Hoje eu quero falar para você, amigo linharense, que estou muito feliz com as movimentações que eu descobri pesquisando pela internet, um movimento bastante interessante que está surgindo em Linhares, que é o MIL, o Movimento de Inteligência Linharense. Quero parabenizar todos os seus idealizadores por essa excelente iniciativa de fiscalizar e acompanhar o rendimento e a performance dos nossos nobres vereadores na Câmara de Vereadores do município, bem como também do executivo, do prefeito e seu secretariado. É assim, fiscalizando e acompanhando os entes públicos, que a gente vai conseguir melhorar o compliance, que é a transparência, e ao mesmo tempo cobrar os nossos representantes para que eles possam prover e realizar aquilo que a sociedade tanto almeja e precisa. Mais uma vez, quero desejar a todos vocês uma ótima semana. Até a próxima coluna e, como sempre digo, vamos em frente! Obrigado, Abel Fiorotti, e até a próxima semana. E no próximo bloco você confere uma matéria sobre a compra do material escolar. Confira dicas daqui a pouco. A agência dos Correios de Linhares está fechada desde amanhã de segunda-feira, após um arrombamento que aconteceu durante o final de semana. Um aviso na porta diz que o local está fechado por tempo indeterminado. Em nota, a assessoria dos Correios confirma que a agência foi mesmo alvo de criminosos. Em razão da política de segurança da empresa e para não comprometer o andamento das investigações, não são fornecidos detalhes sobre o fato. Os Correios também explicam que a unidade será reaberta após autorização da área de segurança patrimonial do órgão, mas não há uma data prevista. A volta às aulas está chegando e, com isso, fica a preocupação dos pais com os gastos. É preciso ficar atento. Nossa reportagem visitou algumas papelarias e conferiu como está o movimento. Nessa papelaria, essa advogada não teve escolha. Trouxe os filhos para ajudar nas compras dos materiais escolares. Atrapalha um pouco. Por quê? Porque eles geralmente querem às vezes ele só muda de marca, né? E aí aumenta R$10, R$5 só porque quer a marca, né? Aí a gente tenta convencer, mas de forma que ele goste também. Quem também tentou, mas não conseguiu dar um baile nos filhos, foi a Solange. Uma tem 10, o outro tem 5. De 5 até que não se importa, a outra é mais exigente. É mais exigente. Sim. A Larissa faz questão de novas canetinhas coloridas. Claro que as que ainda estão funcionando, ela vai reaproveitar. Eu junto algumas dos anos retrasados ou ano passado e eu falo com a minha mãe que eu quero comprar umas novas e diferentes. Segundo a gerente do Procon Municipal, a dica para economizar é pesquisar. Marcas, às vezes mesma quantidade, então varia muito de papelaria em papelaria. Então a gente tem que fazer essa situação mesmo, pesquisar. E o ideal
é não levar as crianças nas papelarias. Mas se elas forem, como no caso da Lorena e da Solange, o negócio é negociar. Material básico, caderno, caneta, lápis, borracha, ser um material sem personagem. Isso vai baratear bem o custo. Agora, se eu quero elencar um produto específico, aí eu deixo a criança escolher como um mimo. Na era dos grupos de amigos pelo celular, você sabe qual é uma alternativa bacana? É juntar os pais dos alunos em um grupo. Escolhe 2 representantes que vão vir aqui à papelaria e vão comprar em grande quantidade. É nessa hora que eles podem e devem pechinchar e pedir descontos ao dono do estabelecimento. Além das dicas de economia, é necessário ficar atento às listas dos materiais escolares. As instituições de ensino não podem abusar. Não pode conter uso de material coletivo, como por exemplo o copo descartável, papel higiênico, algum tipo de giz a escrever no quadro, ou até mesmo hoje desses pincéis, né, que a maioria dos quadros são de forma diferenciada. Então não pode conter nada de uso coletivo. A lista tem que conter itens individuais para o seu filho. Outra questão também é sobre o brinquedo. Tem escola que pede o brinquedo. Então a gente não pode conter um brinquedo. Pode conter um brinquedo educativo. E o pai tem que perguntar por qual motivo esse brinquedo está inserido no item da lista de material escolar. Começa hoje o período da primeira andada do caranguejo-çá. Isso significa que estão proibidas a captura, a manutenção em cativeiro, o transporte, o beneficiamento, a industrialização, o armazenamento e a comercialização dos indivíduos da espécie Ucide cordatus. A proibição vai até o dia 15 de janeiro, quando termina o primeiro período da andada. Há mais outros 3 períodos. Durante a andada, caranguejos machos e fêmeas saem de suas tocas e andam pelo manguezal para acasalamento, tornando-se presas fáceis. Para sensibilizar a população e contribuir com a preservação e a reprodução da espécie, a equipe de fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente vai realizar abordagens e ações em estabelecimentos comerciais e pontos de venda do crustáceo em Linhares. A população pode contribuir com a ação da equipe de fiscalização, denunciando os casos de venda irregular pelo telefone. Anote, 3372-2067. Vamos conferir os destaques do esporte com ele, Altemar Félix. Sim Esportes. Oferecimento. HE Esportes e Central Bikes e Motos. Capixabas na Copa São Paulo de Juniores 2019. O negócio está esquentando, hein? Depois de 2 vitórias consecutivas na competição, 2-1 contra o Vitória da Bahia e 2-0 no União Barbarense, clube dono do estádio onde fica o seu grupo, a Desportiva entra em campo amanhã, quarta-feira, no mesmo estádio, para enfrentar o Novo Horizontino, outro clube de tradição na Copa São Paulo de Juniores. Então, que tal conferirmos o elenco grená que está fazendo história na competição como um dos representantes do Espírito Santo? Os goleiros são Bruno e Diogo, tem o Augusto, que é ex-Rio Branco, emprestado pelo Rio Branco. Entre os demais do elenco, Dodô, lateral direita, e Hugo, volante, também vieram emprestados do Rio Branco. Tem ainda Marquinhos, Iago, Rafael, Amaral, Otávio, Douglas, Francisco, Wellison, Eric e o Jorge. O reforço de Augusto, do goleiro Augusto, do lateral Dodô e também do Eric, foi importante porque eles já haviam disputado a Copa São Paulo de Juniores no ano passado, pelo Rio Branco, né? E além do potencial que já tinham, ganharam experiência. Falta só um pouquinho para a Desportiva conquistar classificação para a segunda fase. Vamos torcer e, acima de tudo, valorizar o futebol capixaba. Obrigado, Altemar, pelas informações. E no próximo bloco você confere uma entrevista com o novo comandante do Tiro de Guerra de Linhares. E hoje aconteceu a cerimônia de posse do novo comandante do Tiro de Guerra de Linhares. O repórter Altemar Félix conversou com o sargento Oliveira, que assume o comando da unidade.
Muito bem, Marcelo, está conosco aqui o novo chefe de instrução do tiro de guerra aqui do município de Linhares, é o 017, né? 01/17, o primeiro sargento Oliveira, mas o nome completo é como? É Anderson Medeiros Felizardo de Oliveira, é um nome grande. Já chegou feliz aqui é verdade. Para a nossa cidade. A troca de comando foi hoje pela manhã, com uma cerimônia especial, com a participação, inclusive, do chefe de serviço militar lá do Rio de Janeiro, coronel Luiz Carlos Moura. Também com diversas autoridades, entre as quais o vice-prefeito Paulo Joaquim do Nascimento, representando o prefeito Guerino Zanon, amigos do tiro de guerra, né? E o momento mais marcante foi na passagem de comando, a troca de comando. Naquele momento, o subtenente Barbosa se despediu. Houve também uma carta de elogio do comando para ele e falou dos seus, que ele mais aprendeu, que é do que instruiu aqui, gostou muito do tiro de guerra aqui em Linhares. E quem chega é então o novo comandante, é o primeiro sargento Oliveira, com novos desafios, né? Exatamente, novos desafios, né? Dá prosseguimento, né, ao bom trabalho que o subtenente M. Barbosa realizou aqui no município de Linhares, principalmente no tiro de guerra, né? E esses outros objetivos, né, os desafios são os principais objetivos do tiro de guerra, né? Resgatar aqueles valores de cidadania, patriotismo, civismo, junto aos jovens que serão matriculados. Um desafio muito grande, né? Exatamente. Diante da realidade de hoje. Exatamente, diante da realidade de hoje, que alguns valores se perderam ao longo do tempo, então a gente vai tentar, né, no tiro de guerra, desenvolver esse trabalho aí, resgatar um pouco desses princípios aí, que é o principal objetivo do tiro de guerra e, logicamente, o desafio mais importante que a gente tem ali. E como é que fica essa parceria aí com a comunidade, com as autoridades que o subtenente Barbosa tanto destacou? Exato, não, a gente vai tentar manter, né? Manter ou até melhorar essa parceria junto à sociedade linharense, né? Tentar participar do máximo de atividades que a gente puder participar e nem como nos 2 anos, né, que eu vou ficar aqui, a nomeação é para biênio, né, 2019-2020, e não vai faltar, da minha parte, não vai faltar empenho. O que depender de mim, a gente vai estar sempre próximo da sociedade linharense. Exemplo do subtenente, o senhor tem girado muito nos tiros de guerra ou essa é a primeira oportunidade? Exatamente, não, eu só servi no Rio de Janeiro, né? Eu servi em 2 OMs, que não foi o 15º Regimento de Cavalaria Mecanizada no Rio de Janeiro, e depois na Companhia de Comando da Região Militar, da Primeira Região Militar, né? Só servi no Rio, e essa é minha primeira vez no tiro de guerra, minha primeira transferência, né? Fora do Rio de Janeiro, né? Normalmente na carreira o sargento ou subtenente, né? Ele só pega um tiro de guerra, ele só comanda ou é instrutor, né? Que às vezes tem mais de um, ele não é o mais antigo, né? Mas acontece de 1 ou 2 vezes, mas não mais do que isso. Então, normalmente, a gente na vida do sargento, do subtenente, normalmente é um tiro de guerra só que a gente chefia ou participa da atividade. O senhor ficou aqui uma semana, né? Se inteirando da estrutura de Sim, não, passei mais tempo, a gente fica 1 mês, estou desde dezembro aqui, né? Só voltei para as festas de fim de ano, né, no Rio de Janeiro, que minha família, eu sou carioca, minha família é do Rio de Janeiro, mas eu já estou há bastante tempo e não é a minha primeira vez aqui em Linhares, né? Eu trabalhava na seção de serviço militar, na parte de alistamento e seleção, principalmente seleção, né? E distribuição de conscritos, então a primeira região pega Rio e Espírito Santo, eu conheci todos os tiros de guerra, né, do Rio e Espírito Santo, e em Linhares, né, contando com o ano passado, foi minha 4ª passagem aqui. A primeira vez eu vim em 2009, depois 2014, 16 e 18. A gente fala em Felizardo, né, seu sobrenome. O coronel Moura falou que é feliz quem vem para cá, comparando esse tiro de guerra aqui com os que ele tem visto no Brasil. Exato. Uma das referências, né? Eu sou suspeito para falar, né? Quando eu me inscrevi, o sargento, né? O primeiro sargento ou subtenente, ele pode se inscrever para concorrer ao tiro de guerra. E nesse caso, minha primeira opção foi o tiro de guerra de Linhares.
Papai do Céu aí, juntamente com o Exército, me contemplaram, né? Foi minha primeira opção. E eu posso assegurar, não puxando a sardinha para minha brasa aqui, né? Uma gíria carioca, né? Puxar a sardinha para a brasa. Que o tiro de guerra de Linhares é o de melhor estrutura da primeira região. Do Brasil, foi o que o Barbosa falou durante a entrevista na rádio, o subtenente M. Barbosa. Deve estar entre os 10 primeiros, os 10 melhores do Brasil ali, ou até, quiçá, até o primeiro, o melhor do Brasil. Mas da primeira região militar é o de melhor estrutura. Muda muita coisa? Quais são suas perspectivas, seus planos agora à frente do tiro de guerra? Muda muita coisa, muda bastante coisa porque a gente trabalha num ambiente onde tem vários militares, né, de carreira e tudo mais, e aqui é só apenas eu e os jovens que vão ser matriculados ali durante o corrente ano, né? Então essa parte aí a gente fica... assim, só tenho contato com o pessoal do Rio de Janeiro, um outro militar, ou com 38 BI, ou com o pessoal do Rio de Janeiro, né, militar de carreira, né? Mas essa acho que é a parte que é bem diferente, né? Que a gente fica isolado, mas a parte da instrução é normal, é a mesma coisa que a gente, as mesmas instruções que a gente dá para um soldado, a gente vai dar pro atirador aqui durante um ano. A instrução básica, o primeiro sargento, tem a ver com soberania, né, nacional, respeito ao hino, sim, à tudo bandeira, isso. Civismo. Sim, tudo isso. Civismo, patriotismo, cidadania. Todos esses valores éticos e morais estão inseridos na parte da instrução individual básica. Né? Tem faltado um pouco isso no Brasil, né? Infelizmente sim, né? A gente, por isso que eu falei para o senhor, é um dos maiores objetivos que nós temos aí, né? E logicamente é o principal objetivo, perdão, que é o maior desafio, que é essa parte aí de resgatar isso daí junto à sociedade, passar isso para os jovens, né, do município de Linhares, que vão ser matriculados no corrente ano. Pois é. Gente, o segundo-tenente Barbosa, dentro da despedida, elogiou o apoio da prefeitura aqui, diga-se de passagem, muito importante, do comércio local, das entidades organizadas. Citou, por exemplo, o Pascoal Celestrini, na área de alimentação, e destacou aqueles que sempre nas solenidades são lembrados como amigos do tiro de guerra. E ele disse que realmente sai satisfeito com o trabalho desenvolvido aqui. O subtenente agora vai comandar o tiro de guerra de Fortaleza, né? Tem um grande desafio lá no Ceará. Você sabe que a situação lá não está muito boa. Não, vai levar paz. Mas é na Praia do Futuro, uma região tranquila, e de lá ele pode ajudar a espalhar essa tranquilidade para todo o estado do Ceará. Comandante Oliveira, seja bem-vindo. Obrigado. No município de Linhares. Obrigado. Cuidado, se eu tomar da água aqui, quem toma da água daqui quer ficar. Como disse, o Coronel Moura gostou muito daqui, né? Ficar na reserva, quer se mudar aqui para Linhares. Pois é, não, aqui quem passa aqui por Linhares sente essa positividade. A cidade é muito boa, acolhedora, o povo é acolhedor, educado, é diferenciado o pessoal daqui, então realmente é cativante aqui a população de Linhares. O cumprimento dos linharenses. Muito obrigado. Obrigado a todos. Marcelo, com você. E essa edição do Sim Notícias vai ficando por aqui. Você pode conferir nossas matérias e programas em nosso canal no Facebook. Já demandas podem ser passadas pelo telefone que aparecem em tela, o 3373-2000. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.